Amém, irmãos? Bom dia, graça e paz. Quero ler com os irmãos Juízes, capítulo 7, a partir do verso 1. Amém? Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arou, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele que eu disser, este irá contigo, este irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber a água. Foi o número do que lamberam as águas, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Amém, irmãos? Então, faz de oração. Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, Senhor. Como foi falado aqui mais cedo, é uma manhã de comemoração, de vitória. Nós somos gratos, Senhor, pela tua obra em nossas vidas, Pai. Ó Senhor, abre nossas mentes para conduzir na palavra, Senhor. Nos auxilia, nós precisamos do Senhor. Nos guarda de toda altivez de espírito, de toda arrogância. Que o Senhor nos ajude nesse momento, Pai. Envia a tua palavra a nós e nos cura de nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Dando continuidade, aos irmãos que não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ouvir, primeiro compartilhar que eu comecei falando, sobre esse capítulo de Juízes, que é uma história bastante conhecida de Gideão. A gente já falou um pouco sobre como foi feita a seleção ali do Senhor naquele momento, onde o Senhor retira os tímidos e medrosos. Apenas para lembrar, falei um pouco da história de Davi, o perfil que o Senhor tem dos seus escolhidos, que ele repete dos escolhidos. E só ficou faltando, falar sobre essa segunda seleção. Quando o Senhor diz ali para Gideão que ainda tem muita gente, muito dos tímidos e medrosos, já voltaram para casa, mas ainda ficou muita gente ainda. Então o Senhor diz para Gideão: manda eles abaixar para beber água. E aí vamos dar seguimento aí. Se os irmãos quiserem, tiverem oportunidade, pode ver no canal lá da igreja. Acho que tem um compartilhar a primeira parte, para a gente não perder tempo e ficar. Mas amém. Então, o que acontece? Eu comecei falando aos irmãos sobre um estudo secular que chama de kinésica, da programação neurolinguística. Esse estudo chamado kinésica, eu falei um pouco para os irmãos, mas eu não conceituei, não disse o que era. Para as mães, para as irmãs que são mães e os irmãos que são pais, vai ficar bem claro o que é kinésica. A kinésica é assim: sabe quando o filho de vocês apronta, faz algo errado, e ele diz assim: minha mãe, não foi eu que fiz. Mas você, como mãe, como pai, tem certeza que ele fez? E ele está dizendo para você: não foi eu que fiz, minha mãe. Mas você conhece ele a ponto de saber que foi ele que fez. Então a kinésica é justamente isso. É a linguagem em como nós comunicamos algo sem falar nada. Eu citei aqui também a parábola dos dois irmãos, onde um diz ao pai que vai para a vinha e não vai. O outro falou que não ia, mas ele se arrependeu e foi. Ele não disse nada, mas foi. Então, a kinésica era justamente isso, esse estudo secular que fala, uma programação neurolinguística. Eu não gosto de trazer estudos seculares para a palavra, mas quando é para nos auxiliar a entender, amém.
Então a kinésica é justamente isso. Ela vai esclarecer como nós nos comunicamos sem falar nada, sem palavras. E aqui nesse texto tem um pouco da kinésica. Quando o Senhor Jesus diz, quando Deus manda Gideão mandar o povo descer as águas, aquilo ali foi uma comunicação que o povo fez. Foram 300 homens, o Senhor manda lá baixar, quem baixar para beber a água vai tirar a parte. E quem lamber a água com um cão, esse também separará. Aquilo ali, a gente pensa assim, é uma coisa simples, somente baixar para beber água, mas é uma comunicação que o povo estava sendo feito. Nessa época aqui do Antigo Testamento, os viajantes eram comuns, as pessoas estavam viajando de camelo, com carga nas costas. Então tinha muitos ladrões nas regiões montanhosas, eles ficavam observando as pessoas. Então quando a pessoa passava, que abaixava para beber água, era um sinal claro de que ela estava cansada. Então o ladrão aproveitava aquela oportunidade. E quando ele via de longe que a pessoa vinha correndo, bebia água rápido e saía, ele já, o cara está atento. Então o povo não falou nada. Assim como foi o tímido e medroso, eu não consigo imaginar uma pessoa tímida e medrosa no meio de 32 mil pessoas levantando a mão. Eu sou tímido, eu sou medroso. Os irmãos conseguem ver isso? Não falou nada. Eu acho que mais ou menos assim, na minha cabeça é assim, ó. Os tímidos e medrosos retirem-se. Tá andando aqui Gideão, uma quantidade, de repente olhar para o lado, o irmão correu outro, saíram por fora e não disseram nada. Assim também, os 10 mil que ficaram, não disseram nada. Simplesmente baixaram para beber água. E isso, irmãos, é um pouco do encargo que eu tenho para trazer para os irmãos hoje, nessa manhã, que é algo que tem sido muito forte para mim nesses dias, do que nós temos dito uns aos outros sem palavras. Às vezes a gente se pega na situação de estarmos preocupados em dizer muito eu te amo, mas na prática tem sido diferente. Infelizmente, né? E eu queria dizer aos irmãos que essa não é uma mensagem de exortação, de advertência, é uma mensagem de incentivo, de motivação. Porque nós entendemos bem essa característica do Senhor, que nós não precisamos fazer nada para ser salvos, que nós somos salvos pela graça do Senhor, nós entendemos isso bem. Mas agora é uma advertência, sim. Em nossos dias, principalmente no nosso meio, tem, pelo menos minha percepção, de que tem se manifestado um espírito hipercalvinista, que tem excluído o papel do homem no meio das coisas do Senhor. E, como eu estou falando, né, não tenho condições de estar repreendendo os irmãos, a palavra é para mim, e que o Senhor possa falar, né, aos nossos corações e trazer arrependimento, e a gente possa voltar às práticas corretas. Amém? Deixa eu pegar aqui para eu não me perder. Antes, deixa eu dar um testemunho também aqui, né? Para minha vergonha, então eu vou falar de mim mesmo, porque é para minha vergonha. Os irmãos sabem que há pouco tempo eu mudei de casa com o Val, a gente está construindo a casa da gente ainda. E eu sou um cara um pouco orgulhoso, um pouco não, muito. O Senhor tem trabalhado isso em mim. Mas aqui eles falam um homem que é orgulho puro. E no meio dessa construção da gente, eu falei assim com o Val, eu vou fazer minha laje aqui um dia de domingo, porque eu sei que os irmãos não vão aparecer para bater minha laje para me ajudar, então eu vou fazer dia de domingo, porque meus amigos podem dia de domingo. Aí Val e minha mãe disse assim, Isaac, é dia de orgulho, marca a laje no sábado, para os irmãos poderem ajudar. Tá? Eu digo, se tempo que o irmão ajudava já foi. Falei isso, né? E no domingo, no dia da laje, eu acordei cedo, cheguei lá na casa, lá cedo, vou mais cedo para poder ter um momento de oração e esperar os meninos chegarem. E por incrível que pareça, não, coisa do Senhor, né? Quando eu cheguei, tinha eu vi um rapaz de longe andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quando eu chego, o próximo irmão. Aí, o irmão tá perdido aqui, 4 horas da manhã aqui na rua. Ele, rapaz, eu vim com a laje aqui, que disseram que ia ter aqui hoje. E não me disse nada. Então, a gente vê essas manifestações de amor, né, sem palavras. Imagine você, um irmão nessa pandemia com Covid, se dispor aí na casa de um outro irmão contaminado, sabendo que está contaminado, se dispor aí na casa do irmão, enfrentar o Covid. O que é que explica isso, irmãos? Amor. O amor de Deus. Então,
Eu imagino assim, na mente do irmão não precisa você dizer nada para o irmão, que você está ali colado com o irmão, que você está junto com o irmão. E o irmão chega de repente em sua casa, imagine a expressão de amor que isso nos fala, né? O quanto eu te amo, e depois da reunião, isso aí não vai, né? Não fala mais do que a ação em si, né? Os irmãos estão me entendendo, né? Então, eu passei essa vergonha, aí quando chegou lá de repente, o irmão, não, eu vim com uma laje aqui. Aí eu fiquei todo envergonhado, eu digo, misericórdia, o irmão nem sabia o que ia fazer, nem sabia onde era a minha casa. Morava lá não sei aonde, veio de longe, de 4 horas da manhã, chegou primeiro que meus amigos, e estava lá. Aí de repente o senhor ainda me deu outra pancada. Quando de repente eu entro com ele pra gente orar, estou vendo alguém me gritando na rua, Isaac, Isaac! E eu saio, quando eu saio para ver outro irmão. E o irmão diz assim, irmão, eu estou com o joelho aqui machucado, mas eu vim para trazer água. Imagine, irmãos, que vergonha pra gente, né? O quanto de amor tem nessa expressão. O irmão dizia assim para mim, irmão, não estou podendo ficar em pé, mas eu vou ficar aqui pelo menos enchendo as garrafas de água para você aqui, para te ajudar. E graças a Deus, né, pelas manifestações do Senhor no nosso meio, né, irmãos? Estava vendo o documentário no domingo aqui da gente, o quanto o Senhor já fez em nosso meio, né, irmãos? O quanto o Senhor já usou irmãos, já levantou irmãos, o quanto o amor do Senhor foi cristalino aqui em nosso meio. Nós somos testemunhas viscerais desse amor do Senhor, desse cuidado do Senhor em nosso meio. E por algum motivo isso se perdeu. Eu creio, irmão, fielmente que o Senhor não mudou. Quem mudou foi nós. Quem mudou foram nós. O Senhor não muda, o Senhor é mutável. Então, quando eu comecei a ler esse versículo aqui, essa passagem, eu vim meditando sobre isso. Eu não estou falando aqui de assuntos espirituais, eu estou falando de coisas simples, abaixar para beber água. Não estou falando de vida com o Senhor, não estou falando nada disso. A gente viu aqui um pouco antes, os irmãos conhecem a história, como é feita a seleção de Deus. Mas, irmãos, infelizmente, né, hoje em nossos dias, a gente não tem visto nem sequer a seleção ocorrer. O Senhor está sendo incapaz, nem pode nem ser que eu posso dizer assim, né? Não está tendo nem oportunidade de fazer a seleção, porque nós estamos lá como Gideão, no lagar, malhando trigo. E o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem sido claro, o mundo está aí caminhando a passos largos para o inferno, e nós estamos parados como Gideão lá, malhando o trigo. E como eu disse para os irmãos, né, esse espírito de hipercalvinismo que tem forte em nossos dias atuais, tem feito a gente, de certa forma, parar a obra do Senhor. Parar não, né? Não posso dizer essa expressão parar, mas a gente não tem contribuído. Eu não tenho contribuído para que o reino do Senhor avance. Então a gente precisa ver, irmãos, aonde é que nós estamos falhando, onde é que nós estamos. Nós temos 30 anos aqui, alguns têm 30, outros têm 10, outros 5, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo o evangelho puro do Senhor. E se tem uma coisa que o Senhor deseja, um chamado que é para todos, é anunciar esse amor ao mundo, anunciar esse evangelho. Então nós precisamos nesses dias ter esse coração, né, de ver aonde é que nós estamos falhando, nos arrepender e voltar a essa prática aqui. Vou ler também aqui, tirar com os irmãos, Êxodo 17:11. Êxodo 17:11. Diz assim: durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Ameleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram debaixo dele para que nela pudesse assentar-se. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Os irmãos conhecem a história, né? O povo de Israel estava lutando contra os amalequitas, então, e Moisés tinha a graça do Senhor para estar com a mão levantada. Quando Moisés levantava a mão, o povo prevalecia. Abaixava, o povo perecia.
E aqui é um relato bastante prático disso no Velho Testamento, do que eu estou querendo falar para os irmãos. A graça estava ali sobre Moisés, o Senhor estava operando ali através de Moisés. Só que Moisés sozinho não conseguiria levar o povo à vitória, porque uma hora a mão ia pesar, ele não ia aguentar ficar. Então aqui a gente vê um relato bem interessante, bem prático disso que eu estou falando aqui para os irmãos. Foi necessário Ur e Arão se colocarem debaixo de Moisés para poder sustentar a mão dele. E dentro dessa questão de baixar para beber as águas, a gente tem visto isso, né, em nossos dias. Às vezes, irmãos, a graça, eu não tenho a graça de pregar o Evangelho, às vezes a graça de pregar o Evangelho está com o Aurélio, mas Aurélio sozinho não vai muito longe, não. Por mais que a graça esteja com o Aurélio, eu tenho que me dispor a ajudar Aurélio. Eu tenho que sustentar o irmão. Luciano tem que sustentar o irmão. Se você não tem a graça de pregar o Evangelho, sustenta o irmão. Vai. É frustrante, irmão. É frustrante quando a gente se programa para fazer uma pregação de Evangelho ou se programa para uma reunião de oração. Chega na reunião, tem 3 irmãos, tem 2 irmãos. É frustrante, eu sei disso. Mas aí, voltando lá para Juízes, para Gideão, a gente vê um outro relato importante para nós. O Senhor ele não precisa de muita gente para poder fazer a obra dele. E glória a Deus por isso. De 32 mil que se apresentaram, 300 o Senhor usou ali. Então isso aí é importante para nós estarmos em nossos corações, né? Que nós somos feitos de altos e baixos. Às vezes a gente está bem, às vezes a gente se programa, faz aquela euforia. Quando chega você fica meio frustrado. A gente tem que se lembrar disso, né? Que o Senhor ele não precisa de muita gente. Ele precisa só de 300, de 1, de 2, de 3 que seja. E o reino ele vai avançar, o Senhor vai avançar. Aquele que começou a boa obra será fiel para completá-la. Mas aqui o que eu quero falar com os irmãos hoje é a questão da disposição, estarmos dispostos a fazer. Porque é importante a gente salientar também que desses 32 mil, o Senhor usou 300. Os outros 23.700 que voltaram para casa, o Senhor não lançou fora da aliança. Usou depois, exatamente. Então essa é a vida de igreja prática, né? A gente às vezes fica naquela coisa assim, dizia assim, não, quem tem que fazer isso aí é irmão de tal, e a gente viu no meu último compartilho aqui, o que é que o Senhor diz a Gideão, né? Porventura não enviei eu a você? No caso, você está vendo a necessidade, está vendo o irmão que precisa ser visitado, e ele está esperando outro irmão visitar? Está vendo a necessidade de pregação do Evangelho, e vai esperar outra pessoa pregar o Evangelho? No porventura o Senhor não enviou você? As pessoas estão aí, o mundo está aí, caminhando a passos largos. As oportunidades que nós temos, irmãos, para poder fazer isso, são infinitas. Eu até falei isso com o irmão semana passada. A gente foi jogar bola em Alagoinha lá. E aí, antes de começar o futebol, o irmão parou, o irmão queria dar uma palavra aqui de pregação de Evangelho. Começou, são 20. Aí eu parei para pensar depois, são 22 pessoas paradas ali, querendo jogar bola, mas que cedeu 1 minuto de atenção. Se eu digo que o Evangelho, a salvação não é por mim, a salvação é por o Senhor pode usar em 1 segundo ali. Só o fato da gente estar ali, aquela pessoa pode ser impactada e pode ser abençoada, e eu creio nisso. Amém? Irmão, não creio nisso? Porque assim, e aí a gente fica naquela coisa, eu tenho que me preparar para fazer isso, me preparar para fazer aquilo. Irmãos, se não for o Senhor em minha vida, eu nem levanto da cama, a gente nem levanta, a gente não faz nada independente do Senhor. E aí a gente fica naquele psicológico dizendo assim, não, eu não posso fazer isso agora porque não é o momento adequado. Aí, quantas oportunidades nós temos? A gente, às vezes, faz aquela coisa macro, né? Quer fazer um evento com 300 pessoas, 100 pessoas. E quando não é isso, o Senhor quer que você fale com uma pessoa que está do seu lado ali, está indo trabalhar com você. Às vezes a pessoa está no seu trabalho e nem sabe que você é cristão, que você nunca teve a ousadia de chegar lá e dizer, de pregar o Evangelho. E isso, irmãos, eu estou falando para os irmãos aqui para minha vergonha, porque eu sou um dos que não tem esse hábito. E aí depois desse futebol aí, eu digo assim, rapaz, que vergonha, né? Eu jogando bola direto um bocado de ímpio aí. Agora pelo menos eu vou chegar e dizer, da paz do Senhor, no mínimo que eu vou fazer é isso, tem que fazer isso. Tem que levantar a bandeira do Evangelho. Amém. Nós temos que anunciar, irmãos. Temos que chegar e fazer a diferença, ser luz, ser sal e luz. E aí, e isso o Senhor tem que despertar em nossos corações, né? Tem que despertar. Isso aí é uma obra que só o Senhor pode fazer. Então, que sirva de motivação para os irmãos essa palavra no sentido de que precisamos, irmãos, nos disponibilizar para fazer a obra do Senhor.
O Senhor, Ele vai fazer a obra dele, independente de nós. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, amém, eu creio nisso também. Mas o homem não pode ficar à parte do propósito de Deus. O homem é instrumento de Deus. Nós somos instrumentos de Deus para utilizar na pregação do Evangelho, seja na oração, seja lá para fortalecer. Não é que, não estou dizendo assim, não é aquele sentimento de dizer assim, não, eu vou fazer isso para ser salvo. Não, a gente sabe que não é. Porque eu sou crente agora, eu tenho que sair falando, tenho que sair fazendo isso. A gente sabe que esse não é o sentimento da coisa. O sentimento não é esse. Agora, contudo, uma vez que eu sou salvo, uma vez que o Senhor me separou, me escolheu, me chamou, eu tenho que me movimentar. Eu não posso chegar simplesmente viver uma vida como eu vivia antigamente. Não existe. Aí, é coisa minha? Não, não é coisa minha. O próprio Senhor vai capacitar. Então, cabe a nós nos disponibilizarmos para o Senhor fazer a obra. Se a gente for parar para dizer assim, irmãos, eu tenho um dom disso, eu tenho um dom, não tenho dom nenhum, irmão. Não tenho dom nenhum. Os dons são do Espírito. Agora eu preciso me disponibilizar para o Espírito fazer a obra dele. Eu não tenho capacidade de chegar aqui, ler a palavra e entender. Tem uma frase de Agostinho que eu gosto muito. Ele diz assim o seguinte, que a mente humana finita, tentar compreender o Deus infinito, é como um menino pegar um buraco na areia e tentar colocar o mar dentro desse buraco. A gente não vai conseguir compreender como é que o Senhor faz, por que o Senhor faz, o porquê Ele escolhe. A gente não vai conseguir compreender isso, talvez só na glória, né? Mas enquanto aqui estamos na terra, nós temos que nos disponibilizar para fazer a vontade do Senhor. Seja ela o que for, se o Senhor mandar fazer, faça. Se o Senhor mandar fazer, faça. Então a gente tem que parar com esse pensamento de já sou salvo, já tenho isso, já conheço. Já somos nada, irmão, somos nada. O Senhor, graças a Deus, o Senhor pela sua misericórdia nos salvou, nos libertou, pela sua misericórdia nos escolheu. Mas nós ainda temos uma caminhada, né? Aí, como o irmão diz assim para mim, que palavra interessante. Irmãos, a gente foi salvo porque o Senhor não arrematou logo a gente para o céu, não levou logo. Tem um objetivo, a gente anunciar aqui, continuar anunciando a palavra dele. Porque senão ele já poderia, logo assim que você se converteu, levar você logo para o céu, acabar esse sofrimento, acabar a coisa, mas o Senhor ele tem interesse nesse mundo ainda, irmãos. O Senhor tem interesse. Então, nós, como igreja, como corpo do Senhor, nós temos que também ter interesse. O interesse não é o interesse do mundo em si, é o interesse de ganhar almas no mundo. Os irmãos estão me entendendo, né? Amém. Vou ler com os irmãos aqui. Juízes agora 8, do 1. Juízes 8:1. Então, os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizestes? Que não nos chamastes quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém, ele lhe disse: que mais fiz eu agora que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe. Pronto, até aí. Aqui também tem um outro relato interessante. Eu confesso aos irmãos que quando eu li esse texto aqui, eu sempre ficava pensando assim, na pergunta dos Efraíns, né? Quer dizer, os irmãos conhecem a história, não estou lendo aqui para a gente ganhar tempo, mas os irmãos conhecem, o povo de Israel estava escravo ali dos midianitas, né, prisioneiro durante 7 anos, e ninguém se levantou contra os midianitas, ninguém se manifestou. Aí Gideão, o Senhor levanta Gideão vence né, a batalha lá, não precisa nem levantar a espada, os irmãos conhecem a história. Mas aí o Efraim, que estava junto com Gideão, chega para ele e diz assim: rapaz, que é isso que você fez comigo? A gente, rapaz, foi para a guerra e não chamou a gente. Aí eu li esse texto aqui e pensava assim, digo, rapaz, os caras estavam ali escravos o tempo todo, o Senhor levanta Gideão, e aí quando eles têm vitória, eles vão questionar Gideão ainda, o porquê que eles foram, quer dizer, olha a intenção do coração. Eu sempre li nesse texto, nessa perspectiva, né? E confesso aos irmãos que nas minhas últimas leituras aqui, eu me atentei para a resposta de Gideão. Ele diz assim: que mais fiz eu que vós? E aí fica lá já a confirmação daquele provérbio, né? Que a resposta branda, ela alivia o furor. Isso aqui é bem nítido para a gente.
Só que essa pergunta de Gideão me levou a pensar assim, o que mais fiz eu diferente de vós? O que foi que a gente fez diferente das outras pessoas? Nada. O Senhor simplesmente levantou. Gideão estava lá malhando o trigo, com medo. É interessante também dizer isso, porque quando Gideão diz lá para os tímidos e os medrosos para se retirarem, o primeiro a ter medo era ele. Ele pede ao Senhor três confirmações de que se realmente era para ele ir. Então, aquilo ali demonstra medo. E aí, quando o Senhor confirma ele, levanta as pessoas, aí o Senhor tira os 23 mil, fica só 300, ele chega e tem medo de novo. Ele fala assim, Senhor, e agora? 300? Aí o Senhor pega, faz o que para ele? Manda ele ir lá no arraial dos midianitas para ver, lá para sondar. Aquilo ali tudo é medo. Aí a gente se pergunta assim, eu fiquei perguntando assim, como é que Gideão manda os medrosos e os tímidos ir para casa e ele ficou, ele também estava com medo. É interessante porque a gente lembrar disso, porque quando o Senhor nos capacita, Ele não tira o medo de nós, não tira aquela incredulidade, vamos dizer assim. A gente fica meio inseguro com a coisa mesmo. E até o irmão estava conversando, a gente estava conversando, ele falou assim, rapaz, uma vez o Senhor me despertou para ir pregar para um grupo de ladrão que estava ali, e rapaz, eu não fui não vou mentir, fiquei com medo. E a gente fica com medo mesmo, a gente fica com medo porque o medo é o natural nosso. Só que aí a gente tem que se lembrar daquela coisa, daquela promessa que o Senhor nos deu, né? A promessa que o Senhor nos deu. Então, isso aqui também, quando eu vi essa coisa no texto aqui, eu fiquei bastante feliz, né? Porque a gente vai se perguntar, o medo vai estar lá, a gente vai ficar com medo normal, natural, mas o Senhor, quando Ele tem um propósito dele, Ele vai cumprir, independente da situação. E Gideão, ele não se acovardou, não saiu da guerra, ele continuou, né? Perseverou. É uma lição para a gente também. Importante. Aí eu vou ler com os irmãos agora aqui 2 Pedro 1, 15 ao 10, para não ficar somente nas minhas palavras. Segunda Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem ortogado sua preciosa e grandiosa promessa, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, o domínio próprio ao conhecimento, a perseverança ao domínio próprio, a piedade à perseverança, a fraternidade à piedade e o amor à fraternidade. Porque se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não os deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que essas virtudes não habitam, agem como quem não pode ver ou enxergar somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que foste contemplado, pois se agirdes deste modo, jamais abandonareis a fé. Que versículo grandioso para a gente, né, irmãos? E na minha outra tradução aqui da Bíblia, ela diz assim que nos foi doado essas características, né? Então, é algo que não é meu, que não é seu, nos foi doado. O Senhor Jesus, Ele mesmo nos capacita para sermos co-participantes da divindade dEle. Então, é um texto bastante explicativo, né? Não precisa nem falar muito, os irmãos conhecem também, e é bastante claro esse texto. E aí é interessante algumas palavras que ele utiliza ali no texto. Não nos deixará ociosos. O quanto ocioso nós estamos, né? Não nos deixará ociosos. Tem uma outra palavra também interessante que ele usa aqui.
no finalzinho do 10. Jamais abandonareis a fé. Que expressão grandiosa, né? E aí, se a gente for trazer para a prática, irmãos, não é minha realidade. Mas quanto tempo eu estou ocioso? Quanto tempo, às vezes, a gente já fica naquela coisa assim de pendendo para lá, para cá. E confesso para os irmãos que quando eu estava meditando, né, sobre esse assunto, sobre esse texto, para mim foi de bastante vergonha, né? Porque o Senhor é claro, é preciso. O Espírito Santo, ele tem um chamado, tem uma eleição para cada um de nós. E nós estamos, às vezes, como Gideão, se escondendo. Ouvimos o chamado, sabemos que o Senhor tem as coisas que são do interesse do Senhor, mas às vezes nós temos empurrado isso aí para outros irmãos, empurrado isso aí para outras pessoas fazerem. E não precisa ser profeta para dizer isso que eu vou dizer aqui agora. A tendência é que, se a gente não despertar, acontecer aquilo que já foi dito no Velho Testamento, né? Se levantar uma geração que não conheceu o Senhor. Então, irmãos, é sério, o assunto é sério. O que é que nós temos ensinado aos nossos filhos, né? O que nós temos ensinado aos nossos jovens? Nossos jovens principalmente, porque, lembrando mais uma vez do documentário que nós vimos, eram todos irmãos jovens, com 16, 17 anos, sem trabalhar, sem muitas perspectivas, mas que tinham no seu coração interesse pelo Senhor. Nós somos testemunhas disso, né, irmãos? Nós somos testemunhas do quanto o Senhor pode fazer. Se a gente pegar ali aquele documentário nosso ali de anos atrás, a gente vai ver que irmão nenhum tinha condição de fazer nada que foi feito. Irmão nenhum tinha condição de pregar, de sair, de denunciar. Eram jovens que estavam ali vivendo a vida sem grandes problemas. A geração era uma outra geração, não era tão corrompida quanto essa. Eram pessoas que poderiam dizer assim, não faço nada de errado. Mas nós somos testemunhas, né, da misericórdia do Senhor. E isso aqui eu posso dizer tranquilamente, que o Senhor, ele tem interesse nessa região aqui. Senão não teria levantado, né? E hoje o que acontece? A gente às vezes fica com um pensamento assim, eu vou sair daqui. Nosso pensamento é esse, né? Aqui nessa região aqui não tem mais nada pra gente. Mas o Senhor tem interesse nessa região. E isso para mim é vergonha também, né? Porque a gente não pode de forma nenhuma abandonar, esquecer, porque o Senhor não nos abandonou, o Senhor nos esqueceu. Se o Senhor ele quisesse separar os melhores, a gente já falei isso aqui no primeiro compartilhar, ele não escolheria nem a mim, escolheria qualquer outra pessoa aí, um grande homem aí, escolheu quem? Escolheu Isaac, Aurélio, Silvio, Estilinga. A gente imagina, não vai entrar na nossa mente, irmão. Mas glória a Deus porque o Senhor nos escolheu. Glória a Deus. Nós precisamos lembrar disso todos os dias, né? O Senhor me escolheu, o Senhor tem um chamado para mim. E esse chamado não termina comigo. O Senhor tem que avançar o reino. Eu tenho que ser instrumento para o Senhor. Tenho que ser instrumento para o Senhor conquistar vidas, trazer pessoas ao arrependimento. E essa palavra aqui hoje, irmãos, é para você, irmão, que está em situação de ociosidade. Isso não é vergonha. Eu costumo dizer até a Val, eu digo, é bom quando a gente comete equívocos, comete erros, que outro irmão vem, fala e corrige, traz a gente a correção, porque é o natural, o saudável da igreja é esse. É a gente errar e cada um ajudar um ao outro. Porque assim, se a gente ficar escondido, tá todo mundo bem, todo mundo escondido ali, você não sabe o que está passando na vida do irmão, você não sabe o que é que o irmão pensa. E aí, os irmãos, uma geração vai passar, os irmãos que podem corrigir não vão atuar, os irmãos que são mestres na palavra não vão corrigir. Então eu acho interessante quando o irmão vem aqui na frente e fala uma besteira, eu mesmo quando eu venho eu falo besteira, e o irmão vem e corrige, eu gosto, porque a vida saudável de igreja é isso. Os irmãos estão aqui para servir, para corrigir também. A gente precisa ter esse coração de aprendizado, aproveitar que os irmãos, que o Senhor levantou, irmãos que têm o dom da palavra, irmãos que têm o dom da pregação do Evangelho. Temos que aprender com esses irmãos, temos que aprender com os mestres, que aprender com as irmãs que dobram o joelho, que vão orar. A gente não pode guardar isso para a gente, não. A gente tem que multiplicar. Tem que multiplicar irmãos que têm esse mesmo sentimento, irmãos que têm facilidade de leitura.
Eu mesmo para ler, para me pegar lendo, minha esposa me conhece, minha mãe me conhece ali. Eu acho que eu fui a única pessoa que fez graduação sem ler um livro, só li a Bíblia. Não li um livro, porque eu tenho dificuldade de leitura, eu não gosto de ler. Então, o que é que eu faço? Eu vou me juntar com irmãos que também não gostam de ler, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar jogando videogame, jogando dominó. Eu tenho que me juntar com irmãos que gostam de ler, irmãos que gostam de orar, irmãos que... Eu não tenho encargo de pregação de evangelho, eu tenho que me juntar com irmãos que têm encargo. Eu aprender. Porque se a tendência, como a gente viu aqui, né, compartilhar de Luciano, a lei do pecado que opera aí, é tendencioso, nós somos tendenciosos a fazer as coisas que a carne deseja. Para mim é melhor estar domingo jogando bola do que estar domingo orando com os irmãos. Para mim é melhor estar domingo em casa assistindo televisão do que estar visitando os irmãos. Isso é fato. Mas nossa alma tem que morrer. Nossa alma tem que morrer, irmãos. Temos que servir uns aos outros. Temos que ter esse coração de disposição, esse coração prático de estarmos ali dispostos. Amém, irmãos. Eu não vou prolongar mais. Gostaria de repetir aos irmãos mais uma vez que essa não é uma palavra de exortação, é uma palavra de incentivo. Nós sabemos aqui que o mundo ele caminha de mal a pior. A situação que o mundo está hoje aí é vergonhosa, a gente sabe. E só tem uma coisa que pode mudar isso aí. A gente sabe qual é. Não precisa nem dizer. Então nós temos que ser instrumentos do Senhor. Quando tiver a oportunidade de anunciar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Se tiver a oportunidade de orar, vamos orar. Se tiver a oportunidade de fazer um jejum, vamos fazer um jejum. Porque a vida de igreja é essa, irmãos. Amém. O Senhor possa continuar falando a nós aí nos corações. Me perdoem se eu falei algo que machucou algum irmão, não é a intenção. A intenção é que eu estou saindo daqui todo cortado, né? Porque para mim também é algo que o Senhor precisa me despertar, precisa me acordar, me dar um saculejo mesmo, porque eu tenho que estar disposto a isso aí, a fazer a vontade do Senhor. Nós temos que estar dispostos a isso. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos ajudar nesses dias e fazer segundo o seu desejo. Tem mais uma oração. Senhor Jesus, Pai, te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Perdão, Senhor, porque nós muitas vezes temos ouvido o seu chamado, nós estamos recusando ao seu chamado, Senhor. Mas o Senhor é soberano, o Senhor é capaz de fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Que o Senhor possa nos despertar nesses dias, nos trazer um coração de arrependimento, nós possamos estar cada dia mais atentos à Tua palavra, atentos ao Teu mover, Pai. Nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. Amém.